Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda. Eu sei que tá muito difícil pra todo mundo, em especial quem vai prestar o Enem esse ano, com a paralisação das aulas. Tem gente que tá tendo aula online, tem gente que não tá. Mas a gente sabe que é diferente, enfim, tá uma loucura. Toda ajuda é bem-vinda, né? Eu vou assumir as aulas de espanhol pra quem optou por esse idioma na hora de prestar o Enem. Uma das coisas que eu vou falar antes de começar as aulas é, na verdade, uma dica. Muitas pessoas escolhem o espanhol por achar que ele vai ser muito mais fácil ou que não vai precisar estudar para essa matéria porque espanhol é igual ao português. E na verdade não é bem assim, tem muitas particularidades do espanhol e apesar dele ser muito parecido e muito similar com o português, eu aconselho que vocês estudem se vocês escolheram esse idioma, para vocês fazerem uma prova com mais tranquilidade, entendeu? Porque por mais similar que o espanhol seja ao português, ele não é idêntico. Esses pensamentos de escolher o espanhol por achar que não vai precisar estudar porque ele vai ser muito mais fácil. Tomem muito cuidado. Outra coisa que eu quero dizer é, quando você for escolher o idioma pelo qual você vai optar, veja com qual idioma você tem mais afinidade. Eu tenho a percepção de que aqui no Brasil a gente tem muito mais contato com coisas em inglês. Filmes em inglês, músicas em inglês. A gente está acostumado a escutar mais coisas que vêm em inglês. E o espanhol, nem tanto. Eu vejo que não tem muitas pessoas que têm afinidade com o espanhol. As pessoas veem, acham que é parecido, pode até entender uma coisa ou outra, mas assim, não consome muita coisa dessa língua. Não lê, não escuta. É muito, mas muito importante quando a gente está se acostumando com uma língua estrangeira, a gente consumir conteúdos, a gente ler, a gente escutar, pra gente conhecer as palavras, pra gente aumentar o nosso vocabulário. Tanto pro Enem quanto pra vida, se você quer aprender um idioma estrangeiro, se você está aprendendo um idioma estrangeiro, consuma coisas nessa língua. Vai ser muito importante e vai te ajudar demais a se acostumar com essa língua, aprender a ler, ver como que são as palavras, escutar, acostumar a escutar. Pra você que já escolheu e sabe que vai prestar com o espanhol, vamos começar a aprender. Eu separei para começar a gramática, que é muito importante. O espanhol ele tem as suas particularidades. Então hoje a gente vai começar com los artículos. Los artículos são nada mais, nada menos que os artigos que a gente já conhece no português. Mas eu vou relembrar eles aqui, né, que é o, a, os, as, uma, uns, umas. São os artigos que a gente tem no português e a gente também tem eles em espanhol. Mas calma lá, os artigos, eles são separados em duas categorias. A gente tem os artigos definidos e os artigos indefinidos. E no espanhol, a gente também tem os artigos determinados e os artigos indeterminados. Beleza, os artigos definidos, já diz logo o nome, eles têm uma definição, a gente sabe do que a gente está falando. A gente está falando de uma coisa específica, a gente sabe do que a gente está falando. Quando a gente usa os artigos indefinidos, a gente está falando de uma coisa que não está especificada, ela não está definida, a gente não sabe o que é. Agora a gente já tem a definição, vamos conhecer os nossos artigos. Vamos começar com os definidos. Vou deixar aqui do lado ao que cada um corresponde com os artigos do português. Em espanhol nós temos la, las, el, los. Esses são os artigos definidos. La para o singular, que equivale a, las no plural, que equivale a as, el no singular masculino, que equivale a o, e los no masculino plural, que equivale a os. Beleza, gente, já tem aqui os nossos artigos definidos e a equivalência deles no português, para ficar mais fácil. Então vamos para os nossos artigos indefinidos. Nos nossos artigos indefinidos a gente vai ter una, unas, unos. Beleza. Vou deixar aqui também a equivalência deles para vocês verem. Então a gente tem una, que é singular feminino, uma. Unas, que é o plural feminino, que é umas. A gente tem que é o singular masculino, E a gente tem unos, que é o plural masculino, uns. Beleza. A gente já tem agora tanto a nossa tabela definida quanto a nossa tabela indefinida. Vocês devem ter notado que a gente tem lá, las, el e los. Por que a gente tem el no lugar de lo? O lo é um caso especial. O lo é um artigo neutro, por isso que ele não é usado ali. Quando a gente tem o artigo o equivalente vai ser el. Depois a gente vai ver certinho essa história do artigo neutro. Acontece a mesma coisa na tabelinha indefinida. A gente tem una, unas, unos. Por que não é uno? Aí a explicação tá um pouquinho mais fácil. Uno é o numeral. El número uno. Quando a gente vai usar como artigo, a gente usa e não uno.
vamos ver os exemplos de um caso de artigo definido e um caso de artigo indefinido, beleza? Ayer me encontrei com uma amiga. Ontem me encontrei com uma amiga. Beleza. Qual que é o nosso artigo? O nosso artigo é una amiga. Beleza. Só que a gente sabe que amiga é essa, a gente sabe quem ela é, a gente tem o conhecimento disso? Não, é uma amiga. Uma amiga qualquer, uma amiga, não está definido na frase. Então, a gente tem ali um artigo indefinido. Vamos a esse próximo exemplo. Las armas son peligrosas. Beleza, as armas são perigosas. Qual que é o nosso artigo aí nessa frase? Las. Las é um artigo feminino e no plural. Beleza. Mas como que a gente sabe se ele é determinado ou se ele é indeterminado? A gente já sabe que o que é perigoso são as armas. Las armas son peligrosas. Está definido, a gente sabe o que é. Esse artigo é um artigo feminino plural definido. Vou finalizar esse vídeo falando um pouco sobre o feminino e o masculino no espanhol. No geral, as palavras do feminino e do masculino, elas vão seguir que uma palavra que termina em O é uma palavra masculina e uma palavra que termina em A é uma palavra feminina. No espanhol, a gente tem uma regra que se chama la regla de la eufonia, a regra da eufonia. E essa regra, ela basicamente, ela ajuda com que as frases sejam mais confortáveis de se dizer. Nessa regra, a gente vai pegar substantivos femininos que estejam no singular e comece com A ou HA. Essa primeira sílaba tem que ser tônica. Então, todas as palavras que tiverem essas características, elas não vão ser antecedidas pelo la ou pelo una. Por exemplo, água é uma palavra feminina que começa com A e tem a sílaba tônica no começo. Então, ela atende a essas características. Então, a gente não vai falar la água, a gente vai falar el agua, el agua. E por quê? Como eu falei, essa regra ela é mais pela escuta, para ser mais confortável de se falar e de se escutar. Como a primeira sílaba do A é tônica, água, então se a gente colocar la água, fica muito comprido de se falar. Vai emendar o lá com água, que já é tônica, e fica uma coisa assim, não muito agradável de se escutar. Então, quando a palavra tem essas características, em vez de a gente colocar o lá, a gente coloca ele. Aí a gente coloca águas, no plural. Águas é uma palavra feminina, é uma palavra que começa com A e tem a sílaba tônica no começo, mas ela não está no singular. Então, ela não vai obedecer à regra da eufonia. Ela simplesmente vai continuar como las águas. Então, essa regra só vale se a palavra tiver todas as características. Beleza? Essa é uma das particularidades da língua espanhola que pode confundir um pouquinho às vezes. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido bem o que são os artículos e como que a gente coloca ele nas nossas frases, nos nossos textos, a que regras eles vão obedecer. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal que tem material de tudo quanto é matéria aqui para vocês acompanharem, para vocês estudarem pro Enem. E me acompanhem nas minhas redes pessoais também. Me segue lá no meu Instagram e se inscreve no meu canal. Vou deixar os links aqui embaixo. E até a próxima aula!